o rei está voltando. Aquele grupo, aquele povo, de acordo com os estudiosos, tinha a qualificar para que você venha vencer. Disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque Israel dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, você deve pedir a Deus: Senhor, me dê um espírito de ser uma pessoa. E toda a congregação lhe disse. E de repente as forças indo embora. E em 2 Crônicas capítulo 20, eu quero compartilhar essa orientação com os amados irmãos, com a igreja de Cristo, em nome de Jesus. E nós temos que aprender a lidar com a adversidade. Temos que aprender a lidar com os momentos difíceis que nós passamos na vida. Nós somos seres humanos, né? Nós ainda somos carne, vivendo, o espírito vivendo numa carne, mas nós temos que ter plena confiança em Deus, sabendo que sempre Ele nos socorrerá. Não esqueça que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, socorro presente na hora da tribulação, qualquer adversidade. Nós temos que estar confiantes no Senhor sempre, mesmo diante da adversidade. Sabemos que não é fácil, mas temos que levantar a cabeça e continuar firme, acreditando sempre no Deus das causas impossíveis, no Deus que tudo pode, em nome de Jesus. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, nos traz o seguinte: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Preste atenção aqui, irmãos. Josafá estava ali no seu reinado tranquilo, as coisas fluindo bem, tudo funcionando, digamos que perfeitamente. E de repente 3 grupos de pessoas se unem, né? Os moabitas, os amonitas e outros ali das províncias também dos amonitas se uniram para tentar contra Josafá. Alguém estava por perto que tinha uma simpatia, um carisma com Josafá, trouxe a informação: se prepare que está vindo bronca, se prepare que estão se unindo contra você. E aí eu pergunto a você: como você tem reagido? Qual é o seu sua primeira reação diante de calúnia, de difamação, diante de uma má notícia? Qual a sua primeira reação? A reação do Josafá foi o que a princípio? Ele temeu. Eu digo para você que seria até natural do ser humano, quando recebe aquele impacto, ele toma aquele susto, aquele baque, ele fica meio que, né, sem saber o que fazer. Mas, meus irmãos, quando você não pode de forma alguma, mesmo tomando esse baque, esse impacto, perder o controle da situação. Porque no momento em que nós perdemos o controle da situação, o diabo, ele entra em ação. Não podemos. Nós vimos desde o início: Deus deu todo o poder, todo o controle ao homem. O homem perdeu o controle, Satanás começou a reinar, começou a agir na vida das pessoas. É assim também no dia de hoje. No momento que você perde o controle, o inimigo começa a agir. Então, a princípio veio o baque, só que ele não ficou só nessa. Ele não aceitou. Então ele começou a fazer o que, irmãos? Orar. Buscar a Deus, clamar o poder de Deus, para que Deus viesse reverter aquela situação. Só que existe
momentos em nossas vidas que não é só oração. Eu tenho que fazer algo mais. E o que foi esse algo mais que ele fez, gente? Ele apregoou um jejum. Imagina que ele viu que sozinho ele não iria conseguir vencer aquela batalha. Sozinho ele não conseguiria vencer aquela peleja, até porque a peleja não era só dele. Se ele perdesse aquela batalha, todo Judá perderia. Entende isso? Então ele apregoou o jejum. Ele fez um propósito com todo o povo que estava ali, sobre as orientações dele. É o que nós estamos fazendo, todo mundo na mesma fé, todo mundo no mesmo espírito, com o objetivo de alcançar ou de atrair a cada dia mais a presença de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Precisamos nascer do Espírito. Precisamos nos desprender daquilo que a carne quer nos levar a fazer, para ser conduzido pelo Espírito. É a palavra de Deus, ser conduzido por Deus em nome de Jesus. Então Josafá, ele apregoou o jejum. O que mais que ele fez? Versículo 4 diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para fazer o que, irmãos? Então todos viram qual era o objetivo. Eles não estavam fazendo nada para Josafá. O objetivo era coletivo e não individual. E nós também nos dias de hoje, está aí, estamos vivendo um momento de pandemia. O povo de Deus tem que estar orando, tem que estar buscando a Deus. Muitas vidas já foram ceifadas. Está escrito: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos que nos humilhar, temos que orar, temos que colocar nossa vida diante do altar de Deus, para que nenhum mal de fato venha acontecer conosco, como diz a Bíblia no Salmo 91, né? Salmo 91: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. O que é que estamos fazendo? Nós temos que estar orando, temos que estar colocando nossa família no altar de Deus. Josafá aqui está colocando toda a família, porque aquele povo ali é como se fosse o quê? Família. Nós aqui somos o quê? Onde é que cada um mora na sua bairro diferente, em casa diferente, mas somos uma família, a família de Cristo. E temos que estar unidos no propósito, temos que estar focados na mesma fé, em nome de Jesus, para que o reino de Deus venha a crescer, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado a cada dia. E aí diz, versículo 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa, o que, irmãos? Existir. Então ele está colocando o que? Deus, o Senhor tem poder, o Senhor tem controle de tudo neste mundo. O poder, a força está na mão do Senhor. É o Senhor que dita as regras. Então nós estamos aqui colocando esta situação em tuas mãos, pedindo o teu socorro, pedindo o teu auxílio, pois tu és o nosso socorro bem presente na tribulação. E aí ele continua a oração dele, versículo 7: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Josafá está aqui lembrando o que? Deus, o Senhor não entregou esta terra, não foi para a semente de Abraão? Não foi para a descendência de Abraão? Essa terra hoje nos possui, né? É herança nossa, perdão. Essa terra hoje é herança nossa. Mas esses grupos de pessoas estão se levantando para tentar tomar aquilo que é nosso por direito.
Consegue entender isso, gente? Esse povo estão se unindo para tomar aquilo que com muita luta os nossos ancestrais conquistaram. Meu Deus, está em suas mãos. Eu quero ver se você vai permitir que uma coisa dessa aconteça. No livro do Isaías, acho que é 43, 26, é 44, 26, perdoe se eu estiver aqui equivocado, mas diz: apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Então ele está aqui apresentando diante de Deus. Irmãos, não adianta você ficar orando, dizendo: Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Irmãos, a oração, você tem que descrever o que de fato você quer. Você tem que chegar diante de Deus e descrever e colocar: Deus, eu estou assim. Ele está colocando diante de Deus aqui o quanto ele é insignificante, o quanto Deus é importante para ele. E que sem Deus ele jamais conseguiria o resultado que ele estava buscando. Eles não teriam êxito naquele objetivo proposto. E aí eles continuam. Aí ele continua: e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Olha aqui. E clamaremos a ti na nossa angústia. Por favor, me ajude aí. Tu nos ouvirás e o quê? Tu nos ouvirás e livrarás. Angústia é a aflição demasiada do corpo, da alma e do espírito. É quando você não tem nem forças. Não tem força. Você quer às vezes orar e não consegue. Você não tem força. Mas você chega lá e mesmo sem força se coloca diante de Deus. Como diz Apocalipse: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o quê? O meu nome. Mesmo com pouca força, angustiado, aflito, você chega diante de Deus, Ele vai te ouvir, vai te livrar. Ele diz: nós construímos um santuário, e nesse santuário tem ali o teu nome. O santuário ali representava, tipificava a presença de Deus naquele lugar. E quando eles passavam algum momento de tribulação, de perturbação, de angústia, eles iam lá colocar diante de Deus. E aqui eles estão colocando diante de Deus a causa dele, pedindo: Senhor, vem nos socorrer. Não nos deixe ser vencidos por este mal, por esta ação maligna. Olha o que ele fala mais no verso 10. Agora pois, aí ele diz para Deus o que está acontecendo, ó. Agora pois, eis que os filhos de Amon e os de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Irmãos, olha o que aconteceu aqui. Isso aqui é muito interessante também para nós nos dias de hoje. Não fica se esquivando de problemas. Resolve logo. O que aconteceu? Os ancestrais passaram por esse povo, as que olharam e disseram o quê? Isso é insignificante. Isso aí é um povinho, não vale nem a pena ficar brigando. E não quiseram resolver a situação. Desviaram desses povos, seguiram em frente. Esses povos decidiram fazer um pacto agora para o quê? Para acabar com aquele que era o povo de Deus e tomar a terra que com muita luta eles conquistaram. Então o que tem que resolver, meu santo, resolve logo. Não fique deixando para fazer amanhã o que pode se fazer hoje, tem que resolver hoje. Então tem que tomar decisão, tem que pedir direção a Deus. Não é tomar decisões humanas, decisões porque você quer resolver. Não, peça
orientação a Deus, como diz em Isaías 28, 26, e certamente o Senhor Deus irá te instruir e dizer a você o que você deve fazer para que aquela situação venha a ser resolvida, sanada, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Ele está colocando, o Senhor permitiu que nós nos esquivássemos, nos desviássemos daquele povo, daquele grupo. Mas agora esse mesmo grupo está contra nós. Está tentando tomar aquilo que o Senhor nos deu por herança, né? Sendo que lá em Números, salvo engano, no capítulo 33, Deus diz que teriam que lançar fora os moradores velhos. Disse que eles, quando passassem naquelas terras, deveriam lançar fora os moradores velhos. Então, Deus permitiu, porque Deus deu ao homem a liberdade de escolha. Deus permitiu, mas agora o mal veio contra eles. E aí, diz no versículo 12: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele reconhece o quanto ele é o quê? Insignificante, o quanto ele é pequeno, e que dependia totalmente de quem, gente? De Deus. Irmãos, a gente vê muitas pessoas metidas a porreta, a mais importante que outras, humilha as pessoas, falam palavras que ofendem, que deprecia a pessoa, que coloca a pessoa para baixo. Ela não sabe que está sendo uma tola. Entende? Ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Nós somos iguais diante de Deus. Não importa a sua condição social, não importa a sua cor de pele, nada disso importa. Diante de Deus, todos nós somos iguais. E a gente vê, como a gente vai num cemitério, por exemplo, a gente vê tudo junto: rico, pobre, azul, amarelo, preto, branco, tudo. Entende? Está ali, tudo junto. Não tem diferença alguma. Tudo igual. Mas tem pessoas que se acham mais importantes, que se acham superior, porque tem, sei lá, uma graduação nisso, uma graduação naquilo, que conquistou algumas coisas na vida. Da mesma maneira que conquista, Deus, Ele pode tirar, porque a palavra de Deus diz, salvo engano, no Salmo 75, versículo 7, que o mesmo Deus que exalta, Ele abate. O mesmo Deus que dá, Ele pode tirar do homem, porque o homem está se exaltando, está se achando um poeta mais importante que os outros. Nós temos que aprender a ter pé no chão, a ter humildade, a deixar Deus conduzir as nossas vidas em pastos verdejantes. É Deus que traz o refrigério quando nós estamos aflitos, quando nós estamos em apuros. É Deus que traz a palavra, né? Traz o bálsamo para as nossas vidas. Então aquele que está reconhecendo, ó, sem ti, Deus, eu não sou nada. O cara era rei, mas diante de Deus, ele disse o quê? Eu não sou nada. Era o rei. Ele estava vendo, não, eu não tenho condições. É uma grande multidão que está vindo contra nós. Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Os nossos olhos estão o quê? Postos em ti. A Bíblia fala no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Não importa, querido, qual seja a tua situação, qual seja o dilema que você esteja vivendo, enfrentando, coloque tudo diante de Deus. Coloca diante de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor guerreará por você. Eu tenho certeza que o Senhor tomará partido desta situação em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixará aqueles que têm tentado lhe atrapalhar confundidos em nome de Jesus. Que tenta lhe prejudicar, confundidos em nome de Jesus. É isso, foi isso que aqui aconteceu. Vamos continuar no versículo 13. E todo Judá
estavam em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então todos estavam ali reunidos, irmão. Por que Deus se manifestou? Porque todos estavam unidos e reunidos, na mesma fé, no mesmo propósito. Aí Deus toma lá o seu servo, o Jaaziel, e começa a dar a palavra àquele povo: olha, nesta peleja não terei de pelejar. Continue olhando para Deus. Essa peleja é do Senhor. O Senhor é que vai guerrear essa batalha, essa guerra. Coloca diante de Deus, irmãos. Não adianta eu cantar, segura na mão de Deus e vai. Quando vem a guerra, eu solto a mão de Deus. Todo mundo passa por dias maus, por dias de angústia. Todo mundo passa por tribulações. Mas tem a diferença daquele que serve, daquele que não serve, do justo, do ímpio, daquele que está firmado na palavra e daquele que não está. Aquele que está firmado na palavra, ele pode balançar, mas ele não cai. Ele sabe em quem ele tem crido. Ele não perde o foco de forma alguma. Aquele que está fora da palavra, irmãos, só anda cambaleando. Só anda cambaleando. Tudo põe a pessoa para baixo, tudo leva a pessoa à lona. Você pode estar aflito, mas você não pode desanimar. Você pode estar atribulado, mas você não pode deixar a tribulação se tornar perturbação. Perturbação, vocês já sabem, que é a ausência de paz. Tribulação é causada pela situação. Ele ficou atribulado, mas ele teve que recorrer a Deus. Deus, eu estou atribulado. Na tua mão há força e poder. Eu não sei o que fazer. Se o Senhor não agir, estamos perdidos. Então ele colocou a causa diante de Deus. E aí Deus usou o servo dele para trazer a resposta. No final, os que vieram contra a vida dele, Deus causou lá uma situação e todos eles foram desbaratados. Deus chegou e causou lá, um ficou contra o outro, para resumir, um ficou contra o outro. Eles mesmos ficaram contra o outro, querendo ser melhor que o outro, e geraram uma confusão lá. Eles mesmos, quando o povo de Deus chegou lá, só viram o quê? Os corpos. Só os corpos. Entende? Então a melhor coisa a você fazer é entregar a tua causa, a tua situação na mão de Deus. Confia. É difícil? É. Você é humano ainda, tá certo? Mas não esquece que tem um Deus que zela por você. Tem um Deus que cuida dos seus filhos e jamais deixará os seus servos serem confundidos, a não ser que esses servos não estejam atentos à voz dele. Vamos aplaudir Jesus, que ele merece. Glória a Deus. Que Deus abençoe os amigos de casa poderosamente. Se essa mensagem te ajudou, compartilhe com seus amigos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.